Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Soler aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre os pontos de vista do primo rico e do primo pobre. Para você, qual deles está certo e qual que é a sua opinião sobre financiar ou alugar uma casa? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que todos os dias tem conteúdo novo e eu tenho certeza que algum desses vídeos vai te fazer ganhar muito dinheiro. Então galera, nos últimos meses viralizou o vídeo do primo pobre falando que do ponto de vista dele é muito mais vantajoso você financiar uma casa do que você morar de aluguel. Inclusive ele acha que quem fala que é melhor alugar é quem tem muito dinheiro e que na realidade não é assim para a maioria dos brasileiros. Então vamos ver os pontos de vista deles e assim tentar tomar uma decisão? E galera, tem muita coisa que temos que analisar para levar em consideração e analisar todos esses pontos. E eu já vou adiantando aqui para vocês. Se você for pensar pelo lado financeiro, o Thiago Nigro tem sim razão e eu vou te mostrar o porquê. Galera, segundo o primo pobre, o Eduardo, é mais vantajoso financiar e depois amortizar as parcelas. O que seria amortizar as parcelas, Matheus? Amortizar as parcelas é quando você tem um financiamento e além das parcelas que você já paga, você pega um dinheiro a mais e começa a antecipar as últimas parcelas. E como você está pagando algumas parcelas antecipadas, que são as parcelas do final do contrato, o preço delas cai muito, cai mais do que a metade. Então, com o mesmo dinheiro que você paga uma parcela, você pagaria 2 ou até 3 parcelas lá do final do contrato. Inclusive, para quem já tem um imóvel financiado, é a melhor forma que você tem para sair o quanto antes dessas parcelas e de economizar um bom dinheiro. E também do ponto de vista do Eduardo, os brasileiros não têm a consistência necessária para investir todos os meses e o que torna isso ainda pior, caso você alugue uma casa. Mas por que seria pior então, Matheus? Gente, é o seguinte, se você analisar de forma matemática, você vai notar que vale a pena morar de aluguel e usar o dinheiro para investir em outras coisas. Mas o que acontece, que o primo pobre tanto exalta, é o seguinte: se você morar de aluguel e investir o dinheiro, você se deu melhor, certo? Mas a maioria dos brasileiros não investem e gastam tudo o que ganha. Então, antes de ver se vale a pena ou não alugar, você tem que saber o seguinte: se você for alugar uma casa, você vai conseguir investir seu dinheiro todo mês? Você vai ter consistência? Porque a maioria das pessoas simplesmente começam a investir e dentro de um tempo ela vai achar uma outra forma de gastar o dinheiro e para de investir. E chega lá na frente, não tem casa, não tem dinheiro investido. Por isso que se você não consegue ver dinheiro na sua mão e sempre gasta, talvez valha mais a pena para você financiar e ter aquela parcela para pagar todo mês, porque dessa forma você dá um jeito de pagar. Aliás, tem muita gente assim, tem gente que se não tiver uma conta para pagar, gasta todo o dinheiro e só consegue comprar algo se ela fizer a dívida antes, porque ela sabe que a dívida vai vir e ela vai ter que dar um jeito de pagar. Mas se você não tem um imóvel ainda, será que vale mais a pena você financiar um imóvel ou morar de aluguel? Vamos falar agora do ponto de vista do primo rico. Galera, primeiro ponto, o Thiago Nigro é um cara muito inteligente e muito racional. E se você for analisar pelos pontos de vista que ele levanta, vale mais a pena sim morar de aluguel. E eu vou te mostrar o porquê. Hoje em dia, alguém que deu certo perante aos olhos da maioria das pessoas, o que todo mundo acredita, alguém que deu certo é o quê? É aquela pessoa que terminou o colégio, fez faculdade, financiou uma casa, foi morar na casa e seguiu a sua vida, né? Nesse ritmo. Mas o que as pessoas não percebem é o seguinte: o financiamento de uma casa, ele requer um alto dinheiro de entrada e além disso você vai fazer uma dívida que você vai pagar em 30 anos. Então, se você fazer uma dívida de 30 anos e você arrumar um trabalho fora no ano seguinte, o que vai acontecer? A casa é financiada, você não vai conseguir vender porque a dívida que você adquiriu para comprar ela é muito maior do que o valor que ela custa. Então essa casa praticamente se torna uma âncora para você. Você não consegue vender, você teria que alugar essa casa e praticamente o aluguel que você receberia seria para pagar as parcelas do financiamento que você fez. Isso eu estou falando num cenário muito otimista, porque talvez demore meses ou até anos para você conseguir alugar essa casa. E sabe-se lá se você conseguir alugar
a pessoa que vai morar no seu imóvel não vai destruir ele e quanto você gastaria futuramente para reformar e poder tentar alugar de novo. Então, numa época como a que estamos vivendo hoje, que as coisas mudam muito rápido de uma hora para outra, morar de aluguel pode te dar uma flexibilidade. Você poderia investir dinheiro, que seria aquele dinheiro que você teria dado de entrada na casa. E morando de aluguel você tem mobilidade. Se você precisar num curto prazo se mudar, você simplesmente devolve a casa e vai para outra casa ou para outra cidade. E se o dinheiro que você fosse dar de entrada na casa for investido em fundos imobiliários, onde você recebe todo mês, você poderia reinvestir esse dinheiro ou até usar ele para pagar ali mais da metade do valor da parcela do seu aluguel. Lembrando, galera, que eu estou falando aqui de um imóvel de 200 ou 300 mil financiado e um do mesmo valor alugado. Então eu estou falando do mesmo tipo de imóvel, tá? Porém, tem os pontos de vista que a gente tem que levantar aqui. Para morar de aluguel e realmente valer a pena, você precisa ter o controle do seu dinheiro. O dinheiro que seria para a entrada, você iria investir ele para que ele te rendesse mais dinheiro e ter consistência para fazer isso todo mês. Se você fizer isso constantemente todo mês, você vai notar que realmente vale a pena financeiramente. Mas como assim, Matheus, financeiramente? É o seguinte, gente, tem muita gente que se sente incomodada em morar de aluguel. Ainda tem aquele tabu da casa própria a ser quebrado, né? Mas o que muita gente não percebe é que mesmo você financiando uma casa, ela só passa a ser sua quando você termina de pagar a última parcela. Se você pagar 80% e não conseguir continuar pagando, o banco simplesmente te toma a casa. Então, o que muita gente não vê é que a casa própria, que as propagandas tanto falam, ela só passa a ser sua quando você termina de pagar a última parcela, o que demoraria ali de 20 a 30 anos. Então, galera, esses são alguns pontos de vista. Inclusive, eu acho até estranho a gente falar que o ponto de vista financeiro é só um ponto de vista, sendo que a maioria dos brasileiros hoje vivem muito apertados, né? Então, na minha opinião, o ponto de vista financeiro é sim o mais importante, considerando o cenário que a gente está vivendo hoje. E se você fizer uma escolha financeira melhor, isso também vai resultar em um futuro melhor para sua família. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá uma maratonada aqui nos meus vídeos, porque eu tenho certeza que algum desses vídeos pode melhorar o seu ponto de vista financeiro e mudar a sua vida. Você pode ganhar muito dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.